do que fotografias, essa exposição traz à tona histórias de dor e luta ao mostrar o impacto da ditadura nas famílias que até hoje convivem com o vazio deixado por entes desaparecidos. A exposição Ausências Brasil é uma exposição feita pelo fotógrafo argentino Gustavo Germano, que teve um irmão desaparecido na ditadura militar argentina, e ele faz então esse trabalho, esse primeiro projeto piloto na própria Argentina. Depois ele começa a fazer alguns outros países que passaram por situações de ditadura, né, dos anos 60, 70. E ele faz esse projeto aqui no Brasil também, com familiares, com pessoas que tiveram, né, seus entes desaparecidos, mortos e desaparecidos durante a ditadura. É um encontro entre passado e presente que convida à reflexão e à valorização da justiça e dos direitos humanos. Então essa exposição, ela traça justamente um paralelo entre um Estado que causa desaparecimento, que causa ausências na vida de muitas famílias. A exposição itinerante Ausências Brasil está em cartaz no Céu Rosa da China, fruto de uma parceria entre os céus e o Núcleo de Preservação da Memória Política. Qual que é o objetivo dessa exposição? Mostrar para vocês, nessas fotografias em que a gente pega, tem uma fotografia de um álbum de família antigo, em que constam algumas pessoas nesse álbum, e depois essa foto é atualizada, onde mostra sempre a ausência de uma pessoa. E vocês imaginam por que essa pessoa está ausente nessa foto? O que vocês sabem da ditadura? Foi um período legal? Não? O que aconteceu nesse período? Opressão. O povo ele não teve opiniões próprias. A Lorena disse que as pessoas não tinham, né, as opiniões próprias, e quem decidia por elas era o pessoal que estava no poder. Exatamente, quase isso, Lorena, porque as pessoas até tinham suas próprias opiniões, mas muitas vezes elas eram censuradas ou elas mesmas tinham que esconder as suas opiniões, porque senão elas poderiam ser presas, poderiam ser torturadas e podiam também acontecer com elas o que aconteceu com muitas pessoas que estão aqui nessa exposição hoje, desaparecer. E quando a gente está falando desaparecer, elas foram infelizmente mortas. A mostra percorre diferentes territórios, levando reflexão, histórias e consciência sobre as marcas deixadas pela ditadura militar no Brasil. O que vocês estão vendo nessa foto? Um homem e uma mulher. Ok. Só que eles não são namorados. São irmãos, exatamente. Aqui o nome deles, ó. A Yara Xavier Pereira, aqui à esquerda, e o Yuri Xavier Pereira, aqui à nossa direita. O Yuri Xavier Pereira, pessoal, ele era um estudante, mas ele também militava num grupo de uma organização que era contrária ao regime militar. E o Yuri Xavier Pereira, ele infelizmente foi morto no ano de 1972, numa emboscada num restaurante. A Yara não. A Yara não foi morta, tá? Aqui, como a gente pode ver, então, a Yara, anos depois, na fotografia que o Gustavo Germano atualizou. E muitas delas nem sabem onde está o corpo do seu ente desaparecido, do seu familiar. Então é uma dor, pessoal, é um luto que a pessoa passa a vida inteira com ela. Gustavo, quando você assiste aqui e vê tudo isso que você está vendo nessa exposição, quais são as reflexões que isso te traz? Eu sinto dor, uma tristeza o nosso país ter passado por um momento tão sombrio. E você consegue traçar um paralelo com o que acontece hoje ainda no Brasil e com o que aconteceu em 1964? Esse tema é pouco debatido ainda hoje em dia, né? Mas acho que as pessoas estão criando mais consciência e noção para que nada parecido se repita. Eu nunca parei pensar o quão terrível seria viver nessa época. Tipo, quando alguém morre, a primeira coisa que a gente pensa é tentar achar uma justificativa. E eu acho que eu não conseguiria lidar com a justificativa sendo ditadura. Só o fato de uma ditadura militar acabar e tipo, arrancar as pessoas da sua vida, eu não conseguiria viver assim. Então, conversar com as pessoas que viveram em isso, eu acho que vai dar uma reflexão muito melhor sobre o nosso futuro. E uma exposição dessa vem a calhar, né? Porque ajuda a gente nessa nossa luta diária, no nosso trabalho com o estudante. A exibição do filme O Dia que Durou 21 anos abriu a exposição, proporcionando aos alunos uma vivência mais profunda da história e tornando o aprendizado mais significativo para além da sala de aula.
Quando eu venho nas escolas, me chama muito a atenção os professores também, o engajamento aí dos professores, né? Valorizar o professor, né? Imagina que um dos primeiros prisioneiros políticos, né, foi o Paulo Freire, né? Que ele lutava pela alfabetização, né? Ele era considerado inimigo número 1 do Estado brasileiro. Então, era um Estado repressor mesmo, né? Teve uma ditadura braba, né? O negócio aqui foi pesado. Muitos civis sofreram, muitas pessoas perderam o seu trabalho. Então, revisitar isso, né? Através dos filmes, das atividades, é também despertar, fazer o pessoal acordar mesmo. Trazer filmes com temáticas históricas, com problemáticas sociais e políticas, faz com que eles acabem se sensibilizando para o lugar deles no país em que eles vivem. Eles se tornam, assim, por influência da cultura e da educação, cidadãos do próprio país, de modo que eles podem ao se tornarem conscientes, fazerem melhores escolhas políticas e terem uma atuação política mais lúcida em relação às redes sociais, por exemplo, que hoje têm feito a cabeça deles politicamente. Quais os aprendizados que você leva dessa sessão de cinema sobre a história, sobre a ditadura? Que, além daqui, teve muitas coisas passadas que a gente precisa aprender, saber. O Brasil, assim, ele esconde muitas coisas, né? Que o passado, assim, do Brasil, a gente vê uma imagem que eles jogam que é como se fosse que todo mundo sempre feliz, todo mundo sempre festejando e pá. Mas se a gente voltar no passado, tem muita coisa obscura, escondida ainda e que, tipo, é bom as pessoas que estão na escola ter consciência disso. Foi muito triste o que aconteceu no Brasil, a gente precisa saber, precisa ter consciência para defender aí a nossa frágil democracia, né? Eu acho que o nosso trabalho com história e com memória é justamente fazer essa ponte entre passado e presente, para que as pessoas entendam onde estão, de onde nós viemos, para a gente poder chegar num outro lugar melhor do que esse que nós estamos hoje.